Vamos receber o bispo Wilson exaltando o nosso Deus com o nosso aplauso. Fala conosco, Pai. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Paz do Senhor. Amém. Deixa a Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Deus não rejeita oração é alimento. Nunca vi justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus a fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então ouve, simplesmente ouve, chorando ouve, precisando ouve, não importa onde, seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo um caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Ele já abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem Ele confia, caminha contigo. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: vou ler isso aqui não. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que ele disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que se te chamar te irás. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse: Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Amém? Até aqui. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Pai, vamos meditar na tua palavra. Senhor, fala conosco, meu Deus. Fala conosco, revela os seus oráculos, Pai.
possamos aprender contigo e ver a tua vontade, os teus projetos e planos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, toma a direção de tudo que vai ser dito aqui, porque o culto já é totalmente dirigido pelo Senhor. Fala, em nome de Jesus. Amém. Gente, dá uma salva de palmas para Jesus, nosso Deus. Eu quero falar sobre uma restauração. A restauração que Deus fez através de Samuel. Sempre quando a maior parte das vezes, quando a gente prega nesse texto, a gente fala sobre a comunicação de Deus com Samuel, com Eli. Mas tem um contexto maior dessa passagem, que é um contexto que fala sobre a corrupção ministerial e, consequentemente, o profético estava travado. O ministério profético, o ministério sacerdotal, o ministério de adoração estava travado. Deus não se comunicava mais com o homem e com a mulher. Nós estamos falando de um período, ainda do período dos juízes, que durou mais de 300 anos, alguns dizem 336 anos. E o primeiro grande profeta levantado por Deus foi foi Moisés. E depois de Moisés, outros profetas foram levantados. Mas chegou um período que Deus parou de levantar profetas. E quando você lê sobre o livro de Juízes, você vai ver que era um período de muita apostasia, muito pecado, o povo se afastando de Deus. E é dito 2 vezes que não havia rei naquela época, e o povo fazia o que quisesse. Se você voltar um pouquinho, você vai ver que o livro anterior é Ruth, e antes do livro de Ruth é o livro de Juízes. Portanto, o livro de Ruth também está no período dos Juízes. E nesse período aqui que lemos, o juiz, o líder, porque o juiz era o líder, o juiz líder dessa época era o sacerdote Eli, que já estava envelhecido. Como Eli estava envelhecido, seus olhos, nós lemos aqui que seus olhos estavam escurecidos, é uma alusão à escuridão, não só por causa da idade, mas também os seus olhos espirituais estavam escurecidos. E não só seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais, a gente vê aqui pela comunicação, mas também como pai, os seus olhos como pai estavam escurecidos. Naquela época, a adoração a Deus ocorria no tabernáculo, o tabernáculo que foi feito no deserto, através do ministério de Moisés. Não havia o templo ainda. O templo vai ser construído muito tempo depois, através do rei Salomão. Então a adoração era no tabernáculo. O tabernáculo era como se fosse uma cabana móvel, amém, gente? Era uma cabana móvel, porque como o povo ficava circulando no deserto, quando a nuvem mandava parar, eles paravam e os levitas montavam o tabernáculo, que era um lugar de adoração. Tinha o átrio do lado de fora, onde era colocado um altar de sacrifício, era colocado uma pia para os sacerdotes se lavar. Aí tinha o santo lugar e o santíssimo lugar. Esse tabernáculo foi colocado numa região chamada Siló, e todos iam para adorar em Siló. A gente lembra a história de Ana, vocês vão se lembrar que Ana subia de ano em ano junto com seu marido Elcana até Siló para orar. Então a adoração acontecia ali em Siló, e o sacerdote, o sumo sacerdote Eli, era assessorado pelos seus 2 filhos sacerdotes, Hófni e Finéias. Mas aí é aquele problema. Hófni e Finéias eram, deixa eu ver aqui, eu vou contar. No capítulo 2, versículo 12 e 13, olha só: eram, porém, os filhos
filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor, porquanto o costume daquele sacerdote, como o povo, era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com o garfo de 3 dentes em sua mão. Eu não vou ler o resto, mas a gente vai ter uma ideia do resto. Quando a pessoa ia até o tabernáculo, o lugar de adoração, eles tinham vários tipos de oferta para se fazer. Uma das ofertas era o holocausto. No holocausto, a oferta era toda queimada, toda queimada. Mas havia outros tipos de oferta. E nesses outros tipos de oferta, como a oferta pacífica, por exemplo, na oferta pacífica, o ombro direito do animal a ser ofertado e o peito servia como alimento para os sacerdotes. Amém? E existiam outras ofertas, e quando as ofertas estivessem sendo cozidas, os sacerdotes iam lá com um garfo de 3 pontas, enfiavam o garfo de 3 pontas aonde a oferta estivesse sendo preparada, e o que saísse era dele. Porém, o sangue e a gordura deveriam ser queimadas para subir como um cheiro suave até a presença do Senhor. O sangue apontando para o sacrifício de Jesus, o sangue que foi derramado no Calvário, e a gordura simbolizando as nossas orações, sendo queimada e subindo até as narinas de Deus. O que acontecia? Esse Hófni e Finéias, quando a pessoa levava a oferta, eles pegavam a oferta e não deixavam nem ser preparada para Deus. Eles pegavam a carne ainda com gordura, ainda com sangue, tiravam e levavam para eles comerem. Muitas vezes, quando um pai de família levava a oferta, o moço do sacerdote, o auxiliar do sacerdote, chegava e tomava ainda crua aquela carne e não deixava nem ser preparada para subir como cheiro suave ao Senhor, não deixava o sangue ser derramado, a gordura ser queimada, e eles tiravam. Tanto que tem, mais para frente, se você quiser ler, você vai ver que muitas vezes, quando um homem chegava e falava assim: não, peraí, deixa eu preparar a oferta para Deus, eu fazer minha oferta para Deus, e depois você pega o que der no seu coração. O moço do sacerdote falou: não, se afasta, porque eu vou tirar essa parte para o sacerdote. Ou seja, havia uma profanação na oferta. E detalhe, a oferta, o sacrifício, era talvez, com certeza melhor dizendo, a parte principal da adoração naquela época. A adoração era toda cercada no ato de sacrifício, de oferta realizado no tabernáculo, e nesse momento lá em Siló. Portanto, nós vemos aqui que o ministério sacerdotal, quem era o sacerdote? O sacerdote era aquele que intercedia pelo povo diante de Deus. O ministério sacerdotal estava totalmente profanado. Os sacerdotes eram homens totalmente infiéis a Deus. A adoração, que era o ato da oferta que a família levava diante de Deus, a adoração estava também profanada, porque os sacerdotes estavam corrompendo esse ato de oferta a Deus. Nós vemos aqui, gente, algo muito similar a algo que acontece hoje. Nós vemos, e não sou eu que estou falando, eu ouço muitos pastores falando que você não consegue ver hoje, infelizmente, em muitos lugares, uma adoração pura, sacerdotes realmente comprometidos em incentivar o povo a adorar a Deus. Automaticamente Deus não está sendo entronizado como deve ser entronizado no meio do povo. Outra coisa que acontecia muito naquela época, está no capítulo 3, no versículo 1, olha só, que é a ausência do ministério profético. Nós falamos da corrupção do ministério sacerdotal, como os sacerdotes
não praticando o seu ministério da maneira correta. E nós vemos aqui que também nós temos uma ausência do ministério profético. Olha só no versículo 1 aí. E o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Ou seja, o ministério profético não era exercido. Deus não falava mais com o seu povo. Mas isso é óbvio, gente. Se o povo não fala com Deus, Deus não vai falar com o povo. E qual era o canal na época para Deus falar com o povo? Era através dos sacerdotes. Porque nós não estamos no ministério profético. Nós temos sim Moisés como um profeta, mas depois de Moisés, nós praticamente vamos ter aqui nesse texto, nós vamos ter um profeta que vai ser enviado para falar com ele. Mas nós temos raríssimos profetas nesse período. Por que raríssimos profetas nesse período? Porque o povo não se colocava para buscar a Deus. E olha só, Deus não age, Deus reage. Olha o que Deus diz na palavra dele: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Amém. Se o povo não buscava a Deus, Deus automaticamente não falava com o povo. E por que Deus não falava com o povo? Por que o ministério profético estava corrompido? Porque não havia homens e mulheres se colocando na brecha para que Deus pudesse falar com eles. E é algo que Deus está procurando hoje na terra: homens e mulheres que se coloquem na brecha e falando: Senhor, como disse Isaías lá no capítulo 6, Senhor, eis-me aqui, Senhor, fala comigo, eu quero, Senhor, ser um instrumento seu nessa terra. Deus está procurando homens e mulheres que se coloquem diante dele para que haja um ministério profético, para que o profético possa operar nessa terra. Deus está procurando homens e mulheres que se levantem e falem: Senhor, eu estou aqui, pode me usar, porque eu estou aqui, eu estou pronto para ser usado pelo Senhor. Eu quero saber se tem pelo menos uma ou duas pessoas nessa igreja, mesmo vazia, mas que está dizendo aqui: eu estou aqui, Senhor, pode me usar, Senhor. Aleluia. É nesse ambiente que nós lemos aqui, que Samuel, gente, a história de Samuel é uma história linda. E quanto mais eu medito, eu estava meditando sobre a história de Samuel. Eu estava de ontem para hoje, você estava pensando, porque quanto mais a gente prega na passagem de Ana, a gente vai pregando e quanto mais você estuda, Deus vai acrescentando, Deus vai revelando novas facetas. E é interessante que nós estamos vendo aqui um contexto de deturpação, um contexto de pecado, um contexto de depravação, um contexto que Satanás está falando assim: eu consegui afastar Deus do homem, eu consegui fazer com que o homem deixe de adorar, com que o profético seja cessado, eu consegui fazer com que o ministério sacerdotal seja totalmente corrompido. Vocês terem ideia, nós lemos no texto mais à frente que os filhos de Eli se prostituíam com mulheres lá no ambiente de adoração. Eu vou repetir isso: os filhos de Eli, os sacerdotes, se prostituíam com mulheres lá no ambiente de adoração. Olha só a corrupção moral, a destruição total no processo da adoração, no processo sacerdotal. E Satanás falou: eu consegui. Mas o que eu acho interessante é que quando o inimigo acha que ele já te destruiu, quando o inimigo acha que ele conseguiu cessar o plano de Deus na obra do Senhor, ou mesmo o plano de Deus na tua vida, Deus está trabalhando e o inimigo não sabe que Deus está trabalhando. Olha só, nós falamos da história de Ana, que era uma mulher estéril, que não podia ter filho e era humilhada. Amém, gente? Amém. E a gente aprendeu que Ana era humilhada. Enquanto Ana chorava, Deus não fez nada, gente. Eu ouvi isso e é verdade.
Deus não está muito preocupado com a nossa evolução, não. Deus está preocupado com o nosso posicionamento. É o nosso, quando Ana se posicionou, aleluia. Quando Ana se posicionou, quando Ana chegou lá no lugar de adoração, quando Ana chegou lá em Siló, e ela se posicionou, primeiro ela chorou, e depois ela fez um voto a Deus. E olha só, meu Deus, como que eu posso, você me ajuda? Olha só, o plano de restauração da adoração, o plano de restauração do profético, o plano de restauração do ministério sacerdotal, aí estava para ser gerado no ventre de uma mulher estéril. Ou seja, de onde ninguém esperasse que ia sair alguma coisa, Deus estava dizendo: é daí onde ninguém dá nada, é daí onde ninguém espera, é daí onde ninguém confia, é desse lugar que ninguém dá valor, é daí que eu vou tirar o meu profeta, eu vou tirar o meu homem que vai mudar a história da humanidade. Ei, é de onde ninguém espera, é de quem ninguém acredita que Deus faz grandes coisas. Às vezes talvez a pessoa olhe para si e fala: eu não tenho valor, eu não tenho capacidade, quem sou eu? Às vezes a tua própria família não dá valor, às vezes você mesmo não dá valor, às vezes você mesmo não acredita, as pessoas olham para você e falam: daí não sai nada, é um poço seco, é um poço estéril, é do poço seco e do poço estéril que Deus vai mandar águas no deserto, que Deus vai jorrar água no deserto, é da onde ninguém acredita que Deus faz grandes coisas. Acredita. Penina olhava para Ana e falava assim: essa aí eu tenho, ela não tem. Ana olhava para si mesma e via um ventre inútil, um ventre infrutífero, e Deus olhava para Ana e falava: desse ventre infrutífero eu vou trazer um grande fruto na terra dos viventes. Deus já estava preparando a restauração sacerdotal, a restauração do profético, a restauração da adoração no ventre de Ana. Quando ninguém sabia, Deus trabalha no oculto. Às vezes a gente está vendo uma terra seca, a gente está vendo algo que não tem mais fruto, que não tem mais jeito. O jeito de Deus olhar é diferente. Onde nós vemos uma terra infrutífera, Deus vê uma grande plantação e uma grande produção. Aleluia. Deus preparou o nascimento de Samuel num coração pronto, num coração adorador, num coração abençoador, num coração disposto a sacrificar. Por quê? Porque Ana falou assim: Senhor, se tu me der um filho, eu vou devolvê-lo para o Senhor. É o voto do nazireado. Se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para o Senhor. Deus fala: é esse que eu estou precisando, porque é esse que eu vou usar. Ela não sabia, gente. A Ana não sabia. Você pode ver o texto e ler. Ana não sabia que Deus tinha uma grande obra na vida do filho dela. Amém? Amém. O pai e a mãe não têm ideia. E às vezes o pai e a mãe olham para o filho e para a filha e falam: meu Deus, sua misericórdia, não dá nada para aquele filho, para aquela filha. E nós, como pais, a gente tem sonhos para os filhos, mas o sonho que a gente tem é limitado perto do plano de Deus. Eu acho bonito, eu sou a favor, gente. Eu não faço na minha casa, mas eu acho muito legal. Eu vejo pastores assim que eu falo: meu Deus, eu preciso tanto. Olha, quanto mais eu ouço, eu estou acompanhando um apóstolo, o nome dele é Joel Pereira. Nossa, o Joel Pereira prega de um jeito tão gostoso, sabe? Ele é muito bom, meu Deus, ele é muito bom. Muito bom. Eu vou assim.
Luciano subirá e ele vai subir, subirá e eu vou. Puxa, você entendeu? Eu subirá. Aí eu vou. Gente, os caras são demais. Nossa, eu falo, uau. E aí eu vejo, às vezes os pastores, não, porque eu faço culto com meus filhos. Eu falo, gente, eu não faço. Eu não faço culto com meus filhos. Mas peraí, então como é que você faz? Eu não faço nada, gente. Em casa funciona assim, tem o quarto dos meninos e tem uma sala. Aí a televisão é minha, os notebooks são deles. E tem um notebook de trabalho que fica comigo. Não, fica com o Gabriel. Eu fico com o outro que é menos potente. Ainda se revezam. Eles ficam na mesa e eu fico assistindo televisão. E aí eu coloco uma pregação. Eu coloco um filme. Olha só, faço um teste. Eu coloco um filme. Aí passa uma cena do filme e eles pegam e comentam o filme. Eu falei, eles estão pregando, eles estão prestando atenção no que está acontecendo. Aí daqui a pouco eu coloco uma pregação. Eu sei que eles estão ouvindo. Eu coloco um podcast. Vocês entenderam? Eles estão acompanhando tudo o que está acontecendo ali. Então, eu não estou pregando para eles, mas eles estão acompanhando a ministração que eu estou assistindo. E automaticamente eles estão sendo ministrados. Porque às vezes, principalmente adolescentes, falam, vamos fazer um culto agora, aqui em casa. Eles vêm, mas eles se fecham. Porque adolescentes se fecham. Mas se você puder, você coloca um louvor, por exemplo, eles estão ouvindo louvor. Você coloca uma bicho na sua casa, você ouve música do mundo? Ouve. Misericórdia, ouve, gente. Tem muita gente agora que vai falar, porque eu já deixei de seguir. Ouve sim, na minha casa ouve-se vários tipos de música. Não vou dizer todo tipo, porque funk a gente não ouve. Ouve vários tipos de música. Mas na minha casa ouve-se muito louvor também. E ao mesmo tempo eles estão ouvindo vários tipos de música. Eu já falei aqui, gente, não adianta você chegar para o jovem e falar, você só vai ouvir louvor. Eu não ouço só louvor. Eu falei aqui daquela pastora, da passista da Lagoinha. Oh meu Deus, eu sempre foge o nome dessa pastora. Tanuri. Helena Tanuri. E a filha dela deu um testemunho, gente, que eu aprendo muito com o que eu ouço, tá? E a filha dela falou, na minha casa não se ouvia a música do mundo. Na minha casa só se ouvia a música evangélica. Na minha casa a gente não conhecia nada que estava acontecendo lá de fora. Ela falou, aí eu fui para a escola. E na escola eu ouvi, quando eu ouvi eu gostei. Não é? Agora, pensa bem, se ela ouvisse na casa dela, e ela disse, olha, eu ouvi essa música, tem um monte de música que é poesia. Então você tem que aprender que você não doutrina filho, você não manipula filho. O filho aprende a gostar ou não daquilo que o pai ensina, não porque o pai impõe, porque eles não são idiotas. Nós temos jovens aqui, eles estão aqui, não é porque forçaram eles a ir aqui, é porque eles falam, não, peraí, eu escolhi. Se um dia eles não ficarem aqui, eles vão para outra igreja, porque eles escolheram adorar a Deus, e não porque alguém obriga a isso, entendeu? Agora, não porque você tem que doutrinar seu filho, você tem que, gente, não tem que doutrinar nada. Eu tenho que mostrar para ele, esse é um caminho gostoso, esse é um caminho legal. Se você quiser seguir, vai ser bom. Se você não quiser seguir, a escolha é sua. O que o Eli fez? O Eli fez justamente o contrário. Os filhos cresceram aprendendo tudo o que tinha que fazer, mas quando os filhos desandaram, ele não chegou e não corrigiu o filho. Aí Deus falou, já que ele não corrigiu o filho dele, Deus mandou um profeta. E o profeta chegou e falou assim, ó, porque você não corrigiu seu filho, e porque seus filhos ficaram acima de mim, então eu vou tirar toda a promessa que eu tenho na tua família, e a partir de agora não haverá nenhum sucessor de você no ministério sacerdotal. Porque ele não corrigiu o filho. E os filhos cresceram aprendendo, porque o judeu é desde novinho ensinado. Só que quando cresceram desandaram não foram corrigidos, não foram disciplinados. Quando quem tem filho, e quando vocês tiverem filho, a melhor maneira de você ensinar seu filho é você vivendo.
Não adianta eu chegar e fazer culto na minha casa e o filho não ver que a minha vida é um culto. Amém? A minha vida tem que ser um culto. O meu filho tem que ver Jesus na minha vida e não apenas na minha fala. E outra coisa, hipocrisia. O que é hipocrisia? É a pessoa fala que é uma coisa, eu chego aqui eu sou um super pastor. Aí em casa eu sou... Ele jovem não é idiota. Ele fala, peraí, meu pai está pregando lá uma coisa, está vivendo outra. E isso está acontecendo hoje, gente, como aconteceu com Eli. Isso está acontecendo nas igrejas de maneira geral. Pastores que pregam são uma coisa no altar e são outra coisa fora. Pais e mães que são uma coisa em casa ou na igreja e são outra coisa em casa. Você quer ganhar seu filho para Jesus? Comece a viver Jesus. Bispo, eu gosto de assistir um filme e tal. Assista seu filme, mas assista uma pregação também. Ele vai assistir aquela pregação. Ouça um louvor, ele vai ouvir aquele louvor também. Olha, eu gosto muito de ouvir o Amado Batista, sabe? Aquele da princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria. Ouça o seu Amado Batista, ouça. Mas depois coloque uma música do rei aos reis dos reis, consagro tudo. Ele vai aprender. Ele vai falar, tem um Amado Batista, mas tem o rei dos reis aqui. E aí, quando ele tiver a idade para discernir, ele vai escolher entre um e outro. Como ele está sendo ministrado, eu acredito muito no agir do Espírito Santo, amém, gente? O Espírito Santo vai mostrar para eles que, esse caminho aqui do Rei dos Reis consagre a ele tudo que você é. E aí ele vai falar, peraí, o Amado Batista é legal, mas o Rei dos Reis é Senhor dos Senhores, e eu vou seguir esse caminho aqui. É assim que se... tudo bem, eu concordo, pastor, você pode me criticar, tá? Você ensina do seu jeito aí. Mas sim, nada imposto é legal. Tem alguns jovens, e eu trabalho com jovens só há 34 anos. Tem alguns jovens que é igual um burro teimoso. Você puxa ele para cá, ele empata, ele não vai mesmo. Não adianta puxar. Aí você solta, ele pega e volta e vai pelo caminho que queria. Então a Bíblia não é por força, nem por violência, ou nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é isso? Então não adianta forçar. A gente ensina, e aí o Espírito Santo vai guiando, vai mostrando o caminho. Conversar é importantíssimo. Chega, senta aqui, olha, funciona assim, vai conversando. Conversar, dialogar com os filhos. Eu não sei como é que era o diálogo de Eli com os filhos dele, mas Eli perdeu os filhos, gente. Os filhos de Eli, olha, a gente vê aqui que Deus chama Samuel, e na continuação, eu não vim com vocês, mas na continuação Deus fala para Samuel, Samuel, eu vou tirar Eli e a sua descendência do ministério sacerdotal. Tanto que quando Samuel acorda, ele fica com medo de falar para Eli. E ele pergunta, Samuel, o que foi que Deus falou para você? E ele não queria falar. Aí ele pega e fala, olha, que Deus faça outro tanto com você, se você não me falar o que foi. Ele pegou e falou, olha, Deus falou que vai ser salvo a sua família, que vai tirar a sua família do ministério sacerdotal. Ainda Deus disse mais, os 2 filhos deles vão morrer no mesmo dia. E é interessante que no mesmo dia morreram os 2 filhos e morreu o pai também. Por quê? Porque eles estavam corrompendo o ministério sacerdotal. Gente, eu vejo um monte, eu tenho muito medo disso aqui. Eu não vou dizer para vocês que eu não falo, meu Deus, eu pego, eu preciso muito da misericórdia, mas eu tenho muito temor, tenho muito medo disso aqui. Porque se eu interromper, eu lembrei o nome, é Alexandre Aposan. Não sei se vocês conhecem Alexandre Aposan. Conhece Alexandre Aposan? Gente, eu estava assistindo UB, H-U-B, o podcast. Nossa, muito bom esse podcast. E o Alexandre estava falando
que quando ele era pequeno, com 9 anos, eles foram tocar na igreja que ele congregava, num grande congresso, assim, congresso não, numa ceia ministerial. E com 9 anos ele foi tocar. E ele achou que arrebentou, né? Ele e o irmão dele, o Fábio Alposan. Nossa, o Fábio já é intimidade. Né? A missão é tocar. Aí eles tocaram e tal. E o ministro de louvor ficava assim para eles tocando bateria, né? E eles tocando bateria, e o ministro de louvor assim para eles acompanhar na bateria, né? Aí depois que terminou, ele chegou para a mãe dele e falou: mãe, o que a senhora achou? Ele: não, muito bom e tal. E Deus, aquela coisa de mãe pentecostal, né? E a mãe começou a chorar: Deus é fiel, Deus cumpre promessa. Aí ele: pô, minha mãe, né? Aí ele foi e perguntou para o pai dele tocava também. O pai dele: meu filho, vocês tocaram muito bem. Gente, quando eles chegaram na igreja, no domingo, o ministro de louvor chamou todo o ministério de louvor e falou: domingo, nós fizemos a apresentação lá, nós tocamos lá, e os dois, o Fábio e o Alexandre, tocaram. Eu quero apresentar para vocês a vergonha do ministério, a vergonha da igreja. Gente, os meninos tinham 9 anos, eles foram humilhados. O Alexandre falou, acho que foi o Alexandre que falou, que eles começaram a chorar. Ele falou que foi Deus que colocou aquele choro, porque o pai dele era faixa preta em karatê. E o pai perguntava por que eles estavam chorando, eles soluçavam e não conseguia falar. E ainda bem que eles não conseguiram falar, porque o pai falou, depois em casa o pai falou: se eu soubesse na igreja. Esses meninos foram humilhados. Por quê? Por causa de um líder de louvor cego. Porque você não humilha ninguém, você não maltrata ninguém. Você tocou, gente, eles tinham 9 anos. Se vocês puderem, depois você assiste, tá? O podcast é UB, H-U-B, sabe? Tem uma entrevista com o Fábio Alposan e o Alexandre Alposan, é muito bom. E ali eu vi: Senhor, às vezes a gente prega tanto amor, e a igreja, infelizmente, gente, olha, hoje a igreja ainda tem igreja assim, mas no geral hoje a igreja, gente, é interessante que eles falam lá, a igreja hoje, a pessoa não tem ideia do que era antigamente. As pessoas se expunham, as pessoas se humilhavam, sabe? Igreja não é isso. Igreja é para a gente abraçar, é para a gente tratar. Igreja é a casa do Senhor, um lugar de cura, um lugar de restauração, é a casa de refúgio, amém? Amém. É a casa de refúgio. Só que nessa época aqui, a igreja, o tabernáculo, o lugar de adoração não era mais a casa de refúgio. As pessoas não tinham mais acesso a Deus. E infelizmente, hoje muitos lugares são assim, mas Deus está fazendo do mesmo jeito hoje. Assim como Deus chamou Samuel a primeira, Samuel a segunda, Samuel a terceira, Deus está te chamando hoje para ser um instrumento na mão dele, para que a obra do Senhor resplandeça na terra, gente. Aleluia. Ministros de louvor como esses, tinha um monte antes e tem um monte hoje, mas Deus está levantando homens e mulheres, ministros e ministras de louvor, sim, ministra de louvor, mulheres que vão ser instrumento de Deus para tratar com amor aquelas almas feridas que estão voltando e vão voltar para a igreja. Muita alma ferida vai voltar para a igreja, e nós não temos que ficar como o irmão do filho pródigo dizendo: Senhor, porque está preparando um banquete para ele e para ela se ele chama para o mundo. Não, nós temos que ficar com os braços abertos e falar: vem, porque Deus tem uma obra de restauração fazer na tua vida. Vem, porque Deus ainda vai te usar grandemente nessa terra. A igreja tem que estar com o braço aberto para receber os feridos, machucados que estão aí pelo mundo se perdendo. Deus está te chamando para que o ministério profético seja restaurado. Sim, você, Deus está te chamando para que o ministério sacerdotal seja restaurado. Assim como Deus chamou Samuel para que o ministério sacerdotal, para que o ministério profético, para que o ministério de adoração fosse restaurado, Deus está chamando você. Deus está levantando homens e mulheres que se coloquem na brecha e falam: Deus, pode me usar, porque eu vou fazer como Samuel. Senhor, fala que teu servo ouve, fala que a tua serva ouve. Oh, em nome de Jesus, se coloque na posição de Deus e
19 e 20, eu estou acabando. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu o quê? Aleluia. Falei do ministério profético. Samuel exerceu os 3 ministérios. Samuel exerceu o ministério de juiz. Samuel foi o último juiz. Amém, gente? Samuel exerceu o ministério de juiz. É interessante que você lê, ele saía de cidade em cidade, julgando a causa das pessoas. Samuel exerceu, como nós vemos aqui, o ministério profético. E Samuel exerceu o ministério sacerdotal. É interessante que o lugar de adoração oh meu Deus, fugiu o nome, eu acabei de falar várias vezes aqui. Siló. O lugar de adoração em Siló foi destruído. Os filisteus destruíram. A Arca da Aliança, nós estamos no capítulo 3, no capítulo 4, a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus, e já não havia mais adoração em Siló e nem na Arca da Aliança. E a gente vê Samuel indo de cidade em cidade e promovendo a adoração de cidade em cidade. E a adoração também acontecia no lugar onde ele morava, em Dotã. Presta bem atenção, gente. A Arca da Aliança foi tomada, Siló foi destruído, mas a adoração continuou, porque houve um homem que Deus importou para que a adoração continuasse. Amém? É isso que Deus está procurando hoje. Homens e mulheres que falam: Senhor, eu não sei se a adoração vai continuar naquelas 4 paredes, mas onde eu estiver, vai ser um lugar de adoração. Eu não sei se o pastor é um profeta, se a pastora é uma profetisa, mas eu quero exercer o ministério profético através da minha vida. Hoje, gente, a igreja está assim, vivendo um momento muito legal mesmo, porque a gente vê um profético ser exercido de várias maneiras. A gente vê hoje igrejas onde existem as danças proféticas, e quando as meninas da dança profética começam, a gente vê a glória de Deus se manifestando na igreja através do louvor profético, da dança profética. Então o profético hoje não depende apenas de um bispo, de um pastor, de um apóstolo, não. O profético se manifesta através de uma igreja que se coloca diante de Deus e fala: eu sou como Samuel, eu sou um instrumento seu na terra. Deus está procurando homens e mulheres assim. Pessoas que quando a glória vem, você sentado aí no seu lugar, você olha para o irmão do seu lado e fala: ei, Deus está mandando te dizer que Ele tem algo para fazer contigo. Você sentado aí pode ser usado por Deus. Deixa Deus usar, crente. Amém. Aleluia. Você chegar no seu emprego, chegar em algum lugar e o Espírito Santo te tocar e falar: vai orar por aquela pessoa. Lembra que eu preguei domingo? Guiados pelo Espírito Santo. É o profético. Samuel se colocou e Deus o levantou como profeta. Eu estou encerrando. No capítulo 7, no versículo 3 ou 6 de 1 Samuel, nós vemos aqui a restauração da adoração. Diz assim: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. E astarotes eram postos de ídolos, amém, gente? E preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de entre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Aleluia. Disse mais Samuel:
congregai todo Israel em Mispá, é Mispá, aqui está Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava, olha que eu falei, papel de juiz, e julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. O que nós vemos aqui? Se prepare vossos corações e servir só a Deus. Adoração. Deus restaurando a adoração através do ministério de Samuel. Porque, gente, o que Deus quer é que nós o adoremos. Não é isso que Jesus falou? Que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nessa época não estava havendo mais não só o ministério sacerdotal, não só o ministério profético, mas principal. Não havia mais adoração a Deus. Estamos vendo aqui, ó, eles tiraram. Por que eles tiraram os Baalins e as Astarotes? Porque o povo estava adorando imagens e ídolos. Estava adorando falsos deuses, gente, o povo. Por quê? Porque se o ministério sacerdotal está corrompido, o povo não é ensinado a adorar a Deus. Automaticamente o povo não estava adorando a Deus, o povo estava adorando demônios. E aí Deus levanta um homem que chega e fala: vamos restaurar a adoração, tira o poste ídolo, tira os Baalins, tira os Astarotes e vamos adorar apenas a Deus. Aleluia. E o povo fala: realmente tem um homem de Deus nessa terra, eu vou adorar ao Deus que ele está falando. É isso, lá na tua casa haverá transformação, haverá conversão, porque lá na tua casa tem uma mulher de Deus, tem um homem de Deus, eles estão olhando para você, e através do seu ministério profético, do seu ministério sacerdotal, que haverá cura, haverá transformação, haverá libertação, porque você é o sacerdote, a sacerdotisa, você é o profeta, a profetisa, você é o adorador, a adoradora, que Deus está levantando nesse tempo que se chama a última hora, para que o nome dele seja engrandecido na terra. Oséias 6, versículo 1 e 2. O profeta, dirigido pelo Espírito Santo, te convida, nos convida. Aleluia. Eu gosto mais desse versículo. De vez em quando eu cito ele porque eu acho tão lindo. Olha o que ele fala, Oséias 6, 1 e 2. Oh meu Deus, que forte! Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou. Por que isso tem a ver com o contexto dessa história aqui? Porque foi Deus que permitiu que o povo perdesse para os filisteus. Foi Deus que permitiu que morresse cerca de 40 mil homens na batalha, 30 mil homens na batalha contra os filisteus. Foi Deus que permitiu que a Arca da Aliança fosse levada pelos filisteus. Deus permitiu que o povo de Deus fosse despedaçado naquela batalha em Mispá. Mas só que tem uma coisa, ó: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a atará a ferida. Versículo 2: depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Oh, aleluia. Tornemos ao Senhor, nos voltemos para Deus. Você quer viver milagre? Consagre sua vida ao Senhor. Não, nós temos que parar de orar pelos outros apenas. Sim, temos que orar pelos outros, mas primeiro, Senhor, faz a obra na minha vida. Que seus planos, seus projetos se cumprem em mim. Que eu seja um instrumento em suas mãos, e eu posso ter certeza que as demais coisas vão acontecer no tempo de Deus. Mas Deus está procurando homens e mulheres, e as pessoas querem ver nesses homens e mulheres profetas, profetisas, sacerdotes, sacerdotisas, adoradoras. Se tem alguns aqui, dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia.